Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo Diálogos na FAV. Eu sou Jordana Caetano, professora da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB. Neste ano, Diálogos na FAV, na sua segunda edição, traz profissionais renomados para a gente falar sobre diversos assuntos relacionados ao paisagismo e à floricultura. Na palestra de hoje, nós vamos falar sobre irrigação de parques e jardins, que é um tema que vem sendo trabalhado com maior profissionalismo e de forma um pouco mais técnica há apenas 20 anos. E de lá para cá, é uma área que vem crescendo bastante, principalmente em parte tecnológica. A gente observa também uma crescente demanda por trabalho nessa área, por disponibilidade de serviço nessa área, e o mercado consumidor cada vez mais exigente. Em contrapartida, o que a gente tem são poucos profissionais capacitados para trabalhar. Então, vamos aproveitar a palestra de hoje para a gente discutir um pouco mais sobre esse assunto e aproveitar a oportunidade para trocar experiências, trocar conhecimentos. Para isso, eu convido vocês a participarem do nosso chat aqui no YouTube. Digam para a gente de onde vocês estão assistindo a palestra, qual que é a instituição de ensino ou o local de trabalho de vocês. A gente também quer saber qual que é o interesse de vocês ou a experiência de vocês aqui nessa área. Quem quiser fazer perguntas também, a gente incentiva a perguntar e colocar ali na hashtag pergunta para facilitar a gente encontrar a sua pergunta e passar para o palestrante, certo? Então, não deixem de interagir com a gente aqui no chat. Lembrando também que os ouvintes têm direito a certificado de participação. Quem não fez a inscrição no evento, dá tempo ainda de se inscrever. Vai ter um link no chat do YouTube que vai direcionar vocês para o sistema onde as inscrições são realizadas. Daí vocês se inscrevam tanto no evento quanto na palestra. Há um período atrás, uns dias atrás, o sistema passou por uma certa instabilidade, então alguns participantes, alguns ouvintes tiveram dificuldade em fazer as inscrições, mas o sistema já está funcionando normalmente. Então, se você não conseguiu fazer sua inscrição, ainda dá tempo, até o final do dia, se inscrevam tanto no nosso evento, segundo Diálogos na FAV, e depois façam inscrição na palestra. E para ter direito ao certificado, além da inscrição, é necessário que vocês também preencham os formulários de frequência, que serão disponibilizados aqui ao longo da palestra, por um link também que será disponibilizado no chat. Serão 2 listas de frequência, uma mais ao início aqui do nosso encontro e uma um pouco mais no final. Então, são em horários distintos. Fiquem atentos para vocês preencherem as 2 listas. Então, só recapitulando, para ter direito ao certificado, tem que fazer inscrição no evento, na palestra e preencher essas 2 listas de frequência, certo? Então, para iniciar a nossa palestra de hoje, com muita satisfação, que eu convido o nosso palestrante para a segunda palestra do Diálogos da FAV, o professor doutor José Alves Júnior, que possui importante trajetória acadêmica. Sua formação é em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, é doutor em Irrigação e Drenagem pela Universidade de São Paulo, Exalc, USP, além de possuir pós-doutorado em Engenharia de Água e Solo pela Embrapa, Centro Nacional de Pesquisa em Arroz e Feijão. Tem treinamento em irrigação na Rostock, Alemanha, Flórida, Estados Unidos e Madrid, na Espanha. Tem experiência na área de engenharia agrícola, com ênfase em irrigação, agroclimatologia e necessidade hídrica das culturas. Atualmente é professor na Universidade Federal de Goiás, campus Goiânia, atuando na disciplina de irrigação e drenagem na graduação e pós-graduação na agronomia, na disciplina de hidráulica e irrigação na engenharia florestal. Responsável por ministrar módulos em especialização de irrigação na área de planejamento e gestão de recursos hídricos, composição paisagística e produção de tomate para a indústria. Atualmente possui pesquisas na área de manejo da irrigação na região do Cerrado. É coordenador do projeto de extensão, assessoria de projetos de irrigação e uso racional da água, e ministra cursos de capacitação de curta duração como irrigação no paisagismo. É autor de livro, capítulos de livros e mais de 130 artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais.
Desde 2017, é bolsista de produtividade do CNPq e é membro do Conselho Consultivo do Instituto de Pesquisa e Inovação Inovagre do Centro-Oeste. Seja bem-vindo, professor. É uma enorme satisfação tê-lo aqui em nosso evento. Boa tarde a todos. A satisfação é toda minha. Tenho um orgulho de estar aqui, né? Um orgulho de ter sido professor da professora Jordana, que aceitei esse convite com muita satisfação. A Jordana não é a primeira aluna, ex-aluna minha que está na UNB, na Universidade de Brasília. Tem o professor Cícero, grandes amigos como o professor Gabriel Medina, Delvio, Sandri. Então, muito obrigado, né? Em nome da Universidade Federal de Goiás, agradeço muito o convite e estamos aqui colaborando, né, nesse evento do curso de agronomia da Universidade de Brasília, que é a nossa universidade irmã, né, digamos assim, estamos juntos aqui no Centro-Oeste, no celeiro do Brasil, digamos assim, e falando de um tema tão importante que muitas vezes é deixado de lado dentro das tradicionais escolas de agronomia. Então, muito obrigado mesmo pelo convite. Nós que agradecemos o seu aceite, Zé. E aí, eu comentei também que, lendo o seu extenso currículo, sobre os cursos de extensão que você faz, que eu tive também o prazer de participar, depois contar um pouco mais para os alunos sobre esse curso de extensão. Temos vários alunos aqui da UNB que com certeza têm interesse, depois você fala um pouco mais sobre os cursos que você promove na instituição e como é que está esse curso também nesse momento de pandemia, que eu sei que ele está ocorrendo. Você conseguiu reformular ele? Sim, sem dúvida. Eu montei uma sequência de slides na minha fala e no finalzinho lá eu vou falar um pouco sobre esses cursos e aí com certeza todos vocês estarão convidados. É um curso que tem tido muito sucesso pelo Brasil afora e com essas versões online tem conseguido mais penetrabilidade por várias regiões, inclusive fora do Brasil. Isso me alegra muito, que é o lado bom dessa versão online das coisas, né? Então, queria fazer o registro aqui também, que a professora Regina Monteiro Castilho, lá da Unesp Ilha Solteira, hoje também está participando desse evento com seus alunos, foi a minha professora de paisagismo na Universidade Júlio de Mesquita Filho, campus Ilha Solteira. Então, professora, é um prazer tê-la conosco aqui junto com seus alunos, nessa escola que eu me formei, que tem uma grande satisfação, tá? Então, a senhora com certeza é uma grande paisagista e plantou em mim essa sementinha. Então, hoje eu não me considero um paisagista, eu sou conhecido mesmo pela irrigação, mas falar de irrigação no paisagismo é impossível não lembrar da senhora, que foi minha madrinha de formatura, tem um carinho muito grande. Então, muito obrigado por ter plantado essa sementinha e hoje eu me sinto fruto de tudo isso aí, tá bom? Muito obrigado mesmo. Então, professora Jordana, estou à sua disposição. Vamos falar, você me dá ordens aí, tipo, podemos começar? Como que fica? Podemos começar, então. Vou passar a palavra para você fique à vontade. E aí, no final da sua fala, eu retorno aqui e se tivermos tempo, se você abrir espaço, a gente fala mais um pouco, troca algumas ideias e acredito que surgirão algumas perguntas. Mas fique à vontade. Tá, ok. Eu montei uma sequência de slides para guiar a minha fala aqui, né, e ter uma linha de raciocínio lógica. Então, devo falar aí por volta de uns 50 minutos no máximo, e aí a professora Jordana vai coordenar aí junto com os colegas os graduandos em agronomia da UNB, as perguntas, o bate-papo, para a gente tornar uma conversa aqui bem tranquila, ao mesmo tempo séria, já que o tema exige, mas de forma descontraída, tranquila, para a gente, como se diz, aproveitar ao máximo esse momento juntos, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui minha sequência de slides. Eu não sei, eu espero a professora Jordana me dar um feedback aí se vocês já estão vendo a minha apresentação. Já estamos vendo. Sim. Então, fique à vontade para começar. Tá, ok. Então, eu penso que eu ganhei um presente, né, quando me convidaram para falar de irrigação de parques e jardins. Eu acho que isso foi um presente, porque é um tema que eu gosto muito, trabalho com isso já faz um bom tempo, e começo falando isso, né? Eu estou falando com vocês, eu estou em Goiânia, que é a cidade sede da Universidade Federal de Goiás, onde sou professor desde 2007. E de 2015 para cá, dado a inquietude dos meus alunos e uma demanda crescente,
eles falavam, professor, para irrigar parques e jardins, como que faz? Como que funciona mesmo? Já que na disciplina eu falava muito de irrigar a agricultura em si, né? Grandes culturas, olericultura, enfim, fruticultura, e o paisagismo ficava, de certa forma, de lado. E eles me questionavam e eu falava que irrigar jardim é igual irrigar feijão, irrigar milho, mas era uma ignorância minha, né, falar dessa maneira, já que tem grandes particularidades e é sobre isso que estou aqui para isso, né, para a gente falar um pouco dessas particularidades, o que muda, né, o que tem de diferente no paisagismo que a gente precisa calçar a sandalinha da humildade e trazer conceitos diferentes para que a gente faça bem feito essa tal irrigação de parques de jardins quando necessário for, tá certo? Então, em 2015, portanto, eu me capacitei para tal, já era doutor em irrigação, né? Dando vários cursos de localizada, gotejo, pivô central, mas eu não tinha condições de estar fazendo isso antes de 2015, sem dúvida nenhuma. Eu fui atrás de me capacitar e hoje eu me sinto bastante à vontade de estar aqui com vocês para falar sobre isso, ok? Então, a minha fala vai ser dividida em 3 partes. Eu vou falar no primeiro momento sobre o porquê irrigar parques e jardins. Na sequência, eu vou mostrar um pouco sobre equipamentos e tecnologias que atualmente temos disponíveis para fazer tal coisa. E, por fim, eu falarei da diferença, um pouco de diferença da lógica de projeto, né? Então, um projeto de irrigação no paisagismo, ele requer algumas características que diferem bastante daquela lógica agrícola. E eu acho que é pertinente nesse momento aqui, tá bom? Muito bem. Então eu inicio, né, com essa primeira parte do porquê irrigar parques e jardins, por que irrigar gramados, por que irrigar o paisagismo como um todo, né? E eu coloco como primeiro ponto o paisagismo e o bem-estar, né? Então eu penso que nós estamos, como eu disse, fiz questão de enfatizar, né, estamos na região do Cerrado, e nós que moramos no Cerrado, no bioma Cerrado, e olha que nós estamos falando do segundo maior bioma brasileiro. Eu estou falando, existe fragmento do Cerrado que vai do norte do Paraná até o sul do Piauí. Então, nós estamos falando do segundo maior bioma, é uma área extensa, mas que tem um clima bem característico. E o clima do Cerrado, ele se caracteriza por ter um período seco e um período chuvoso. Então, nós, moradores do Cerrado, né, nós adoramos aquele paisagismo em que você pega seu carro na rodovia, vocês que são de Brasília e outras regiões sabem do que eu estou falando, a gente pega o carro e olha, principalmente nessa época do ano, a gente vê aquela pastagem seca e aquelas plantas tipo os ipês, né, floridos, e a gente fica maravilhados com aquilo, é realmente um paisagismo natural, exuberante. Mas só que quando a gente traz esse paisagismo para o nosso íntimo, para o nosso interior, aquele paisagismo da nossa casa, do lado da nossa piscina, do lado da churrasqueira, ou então você pega seu cachorro, seu filho e sai para um piquenique no parque, numa praça, você também quer um paisagismo diferente desse que eu comentei, que a gente olha pela janela do carro. Então, esse paisagismo íntimo nosso, a gente gosta muito do verde. Então, as forrações, principalmente o gramado, a gente gosta de ver ele verdinho o ano todo. E eu diria, para quem está nesse enorme bioma, é quase impossível, né, você ter isso o tempo todo verde, né? Então, a irrigação passa a ser peça fundamental. E eu falo, nós temos mania de grama, é porque a gente gosta mesmo, né? Se eu entregar um papel branco para cada um de vocês aqui, cada um vai desenhar um jardim, e dificilmente, salvo exceções, não vai pôr grama, vai pôr alguma outra forração, mas a grama predomina. E aí, portanto, a irrigação por aspersão, principalmente, é essencial. E outras espécies, as outras espécies que vocês vão desenhar, com certeza, são espécies que, na maioria delas, não são do bioma cerrado, e a irrigação passa a ser fundamental até pela própria sobrevivência dessas espécies. Então, portanto, a irrigação ela tem um papel fundamental para o próprio bem-estar, senão você não vai conseguir reproduzir na prática aquilo que você desenhou no projeto paisagístico, tá? Outro ponto é a própria sensibilidade das plantas, que eu já trouxe de certa forma. Então, olha aí para vocês verem, essa parte nesse período seco do ano, né, que vai de abril a setembro, outubro, nós temos um período de estiagem muito prolongado e a sensibilidade das plantas que normalmente a gente escolhe para o paisagismo, elas sentem muito essa seca. Então, olha aqui,
nós temos isso bem evidente, que tem um entrocamentozinhos que não recebe água, e aqui uma rotatória que recebe água, eu diria assim, porcamente recebe água, mas só que o pouco de água que recebe, e a maneira com que recebe, por caminhão-pipa, etc., ela já agradece, né? Então é a prova de que é fundamental a irrigação pela própria, devido à sensibilidade da planta. E a beleza muda, né? Veja que esse tom de verde é bem para o nosso gosto, ou pelo menos para a maioria das pessoas, o verde ele causa uma sensação muito melhor do que o cinza, né? E olha aqui o que aconteceu, né? Aqui nós temos espécies, né? Tem a grama aqui, a grama está fazendo de morta, mas essa espécie, essa palmeira, ela morreu, né? Ela literalmente morreu aqui. E o que vocês acham que aconteceu aqui? Aqui, nada mais, nada menos que acabou a água do caminhão-pipa e não voltaram aqui, né? Então, quer dizer, causou um verdadeiro crime, né? Porque aqui, ou foi um equívoco na escolha dessas espécies para esse local, já que escolheram, precisa cuidar. A grama até que não, mas essa palmeira, ela morre, né? Se ficar tanto tempo sem água, né? Então está condicionada a própria sobrevivência das espécies. Olha aí por outro ângulo, fica até parecendo uma conversa agronômica aqui, né? Fica parecendo até que passou um herbicida. Aí realmente o clima tendo esse efeito dessecante, né? Olha aqui, também está relacionado à própria beleza, né? Às vezes a planta não morre, né? Mas ela fica numa tonalidade que pode ser que não agrade. Então, por exemplo, aqui está típico o vizinho que irriga e o vizinho que não irriga, né? Veja que é só a irrigação que está fazendo a diferença. Um gramado muito bem adubado, muito bem podado, os outros manejos estão bem feitos, mas a falta de água faz com que ele passe a seca nessa tonalidade e o outro nessa tonalidade, né? Então, você precisa ver qual que o seu cliente quer, o que ele quer no bioma cerrado para que se tenha isso. Eu fico enfatizando o bioma cerrado, que é o bioma que eu estou, né? Mas tem outros biomas que a coisa é pior ainda, né? O Caatinga e etc. Algumas regiões dos Pampas e tal. Então, aqui, para ter esse tom de verde, você teria que irrigar, né? E olha aqui, não basta querer irrigar, tem que saber irrigar bem feito, né? Então, olha aqui, a beleza condicionada a projetos bem dimensionados. Então, aqui existe mangueiras, que é aquela típica fita Santeno, que muita gente compra, vai na ferragista, compra, porque é barato. Nos dias de hoje, até que não está tão barato, mas proporcionalmente é barato. Mas veja, está existindo um equívoco aqui. Isso aqui está sendo molhado, todo esse talude está sendo molhado, mas ele não está sendo irrigado. Olha que diferença, eu falei, diferença entre irrigar e molhar. Se você ficar em pé entre uma faixa e outra aqui, você vai receber água nos pés. Mas não quer dizer que isso aqui está sendo irrigado. Você tem que ter sobreposição de jatos para que você tenha uma boa irrigação. Então, eu diria que aqui é melhor que não irrigasse, né? Então, ou fica no cinza ou fica no verde. Agora, esses diferentes tons, esse mosaico de verde, no meu gosto, por exemplo, eu acho horrível, eu acho feio demais. Então, antes não irrigasse, né? Então, o problema não está na fita Santeno, o problema está na distância em que ela está sendo colocada. Enfim, é totalmente possível fazer boa irrigação usando ela, apesar que a tecnologia que eu vim mostrar para vocês aqui é outra, né? É de uma outra irrigação que nós estamos falando. Numa situação como essa, onde o jardim é bem mais exigente, aqui nós já estamos falando de uma área comum de um condomínio, né? Então, onde esse projeto paisagístico foi caro, né? Estamos pagando espécies ornamentais aqui, mudas caras. Um projeto que custou muito dinheiro. E aí, de repente, a irrigação foi mal feita. Mal feita que eu falo assim, projeto mal feito. Então, não adianta você querer pôr o tempo certo, não é disso que eu estou falando. A sobreposição de jato não está como deveria. E observe, você vai ter essas manchas, né, no seu jardim, e que o jardineiro fica doido, né, achando que é alguma doença, algum fungo de raiz, ou adubação mal feita, alguma mancha de solo compactada, etc. E não nesse caso, é a irrigação que não está tendo uma boa sobreposição. Então, às vezes, até usou aspersores, eletroválvulas, automação, usou tecnologia, mas de uma maneira equivocada, e eu não quero que isso ocorra com vocês, e é por isso que estou aqui, tá? Olha aqui, esse aqui é só um esquema, né, de um projeto de irrigação. Então, esse retângulo é como se fosse um lote. Aqui, essa parte preta desenhada é como se fosse a edificação, né, a parte da casa, etc. E esses círculos azuis, com um pontinho no meio. O pontinho no meio é o aspersor e o círculo é a projeção do jato, tá? Então, observe que está tendo uma sobreposição, mas ela não está tendo uma sobreposição perfeita.
a sobreposição perfeita seria um jogar no pé do outro, tá? Aqui está jogando água para fora, ou está batendo no muro e escorrendo, que é algo extremamente inconveniente, né? Na zona rural, jogar água no vizinho não é problema nenhum, mas na área urbana, esse aqui você podia estar jogando água na avenida, ou podia estar jogando água numa passarela, ou jogando água além do alambrado, jogando água no vizinho. Isso tudo é extremamente indesejável, né? Você vai arrumar briga lá no seu projeto. Então, esse projeto, a única vantagem dele é que ele é barato, mas o jardim vai ficar mal irrigado, e a resposta disso não é outra, senão um jardim mal cuidado, e fica assim, as plantas não respondem, não mostram a sua beleza como deve, tá? Então, nós não devemos nem pôr excesso, tampouco falta, né? E para isso, nós precisamos garantir uma boa uniformidade de aplicação de água. Essa é a premissa básica de um projeto de irrigação, né? Colocar a mesma quantidade de água em todos os pontos, a não ser que seja conveniente colocar uma quantidade de água diferente em algum ponto, já que nesse ponto nós temos algumas plantas sombreadas, ou algum ponto que aquela espécie exige menos água, mas nós podemos fazer isso de outra maneira e não usando uma desuniformidade ruim. Okay? E aí, só para ilustrar o que eu estou dizendo, jardins que têm esse jeito, parece um jardim mal cuidado do ponto de vista de manejo e tal, mas é um projeto de irrigação mal feito, com tecnologia, uma tecnologia equivocada. Como eu disse, a única vantagem desse tipo de projeto é que ele fica barato, mas eu prefiro nem irrigar do que fazer uma irrigação desse tipo, né? E o que nós estamos fazendo aqui hoje? E o que nós temos feito? A professora Jordana até comentou muito bem que tem 20 anos que a irrigação no paisagismo entrou no Brasil com força, tentando reagir contra isso, né? Nós temos que reagir contra isso. Nós temos que reagir contra empresas que fazem errado por desinformação. Então, nós precisamos capacitá-los. A universidade cumpre esse papel. Nós precisamos informar os próprios clientes que existe tecnologia que vai muito além daquele aspersor vira-cabeça que ele busca ali na ferragista, né? O projeto de irrigação tem que ter critério, não é sair expondo água aqui e acolá. Tirar o dono do jardim efetivamente da ponta da mangueira, né, que ele possa contemplar a irrigação do seu jardim com tecnologia, tá? Então, sem excesso, sem déficit, com uniformidade. Essa é a palavra de ordem. E para isso, usar tecnologia, e vocês vão ver que tem tantas opções, é a grande dica, tá? Muito bem. Cadê? Professora Jordana, você está aí? Está tudo bem? Estamos indo bem? Tudo certo. Sim, okay. Tá tudo certo. Pode continuar. Ótimo. Então, assim, eu vou começar agora com o que seria o item 2, né? A parte do meio da minha apresentação, que é falar um pouco sobre essas tais tecnologias. Eu espero que vocês já estejam convencidos, né, da importância de se irrigar e de fazer projetos bem feitos, etc. Mas quais são essas tecnologias, esses equipamentos disponíveis, né? Então, veja, nós temos os aspersores, né, disponíveis, nós temos os borbulhadores disponíveis, gotejadores, tubos gotejadores, estacas gotejadoras e os sprayzinhos, os microjets, né? Então, tudo isso está à nossa disposição. Aí, veja, quando que eu vou usar aspersor? Né? Como eu disse para vocês em algum momento dessa fala minha, que nós somos apaixonados por grama, e quando a gente substitui ela de alguma maneira, a gente acaba substituindo por alguma outra forração, ou seja, é uma planta que cobre todo o canteiro, né, todo o jardim, e isso acaba que o melhor sistema de irrigação para esse fim é a aspersão. E aí nós temos aspersores pequenos, médios e grandes. Então tem aspersores do tipo spray, que joga pequenas distâncias, né? Trabalha com a pressão baixa e uma qualidade de irrigação também relativamente baixa. Então é o que a gente usa muito nos jardins residenciais, alguns empresariais, mas é aquele jardim pouco exigente. Eu não estou falando que é pouco exigente comparado a um campo esportivo profissional, um campo de golfe, etc. Né? Mas comparativamente aos sistemas que a gente está acostumado a usar aí, de forma convencional, isso aqui é extremamente exigente, né? E muito eficiente. Mas isso aqui, ó, esse aspersor rotor, ele joga grandes distâncias, ele é mais para gramados e parques, ou seja, poucos obstáculos, e em locais onde exige uma qualidade de irrigação melhor, como eu disse, campos esportivos.
tá? Então, não deixem de usar esse tipo de tecnologia. Operam numa pressão maior, né? E aí, dificilmente a gente conseguir fazer por gravidade, precisa usar bomba, né? Às vezes já tem um pouco de gravidade no local, mas a gente coloca só uma bomba para complementar. Mas, enfim, muito difícil sair dos aspersores. Tanto esse modelo como esse são modelos escamoteáveis, ou seja, eles ficam enterrados. Quando pressurizados com a força da água, eles elevam e eles podem se elevar em diferentes alturas e projetar o seu jato. Esse bocal que vai aqui, né, ou aqui, ele define a distância que você joga e você pode controlar o ângulo, ou seja, você pode colocar ele 90, né, num canto, você pode colocar ele a 180 graus numa face, ou ele no centro do canteiro fazendo 360 graus. E se você for aquele paisagista, ou você atende um paisagista que gosta dos contornos de Niemeyer, em Brasília vocês têm muito essa influência, aquelas passarelas lindas que vão serpenteando os parques e jardins. Como que você vai colocar um aspersor sem molhar essa passarela se não for um aspersor que regula o ângulo, além desses convencionais que eu disse, 90, 180 e 360 graus. Então, esses bocais, os mais modernos, você consegue regular o ângulo de 0 a 360, o ângulo que você quiser, 120, 145, qualquer ângulo. E isso é sensacional. E eu digo mais, além dele regular o ângulo, ele automaticamente ou proporcionalmente, ele vai abrindo e fechando o orifício de água, ou seja, ele controla a vazão. Isso é a prova de Bobo, né? Ela não te deixa errar. Então, isso é muita tecnologia por trás. Então, eu faço aqui um brinde à tecnologia, porque é algo sensacional, coisa que na agricultura nós não temos, tá? Então, eu não sei para onde que a irrigação no paisagismo vai caminhar. Eu acho que eu sou jovem o suficiente para ver muita evolução ainda, mas eu quero muito ver que a agricultura, a irrigação da agricultura precisa caminhar para essa irrigação que hoje já fazemos no paisagismo. Já ficaria muito feliz. Muito comum você ver uma irrigação de cana-de-açúcar, um canhão que é o mesmo canhão que aplicava vinhaça na década de 70. Então, e hoje se usa normalmente ainda na agricultura. Então, tipo, você tem coisas na agricultura que está parada no tempo. E no paisagismo tem aspersor que foi usado na Copa da África do Sul em 2010, que foi considerada tecnologia ultrapassada na Copa do Mundo em 2014 no Brasil. Então, é disso que eu estou falando. Um monte de gente preocupada em gerar tecnologia constantemente para que essa irrigação seja feita cada vez melhor, né? Os borbulhadores são muito utilizados para desova de água residuária, e no nosso país a gente tem pouca tradição disso, mas eu penso que vamos ter que partir para isso logo, né? E o paisagismo está esperando essa desova de água residuária, e temos tecnologia para isso. Os estacas gotejadoras, muito utilizada nos painéis verdes, nos quadros vivos, né, nos telhados verdes. Então, não economizem nisso, né, os vasos, né? Então, usem essas estacas gotejadoras sem medo de ser feliz. Os próprios tubos gotejadores com escudo de cobre que protege contra a intrusão radicular, entupimentos, etc. E o microjet vai muito bem também para irrigar cantos de parede, né, canteiros muito estreitos, etc. Bom, muito bem. Lembra daquele projeto feioso que eu mostrei para vocês, que eu falei que a única vantagem dele era que ele era barato? Olha ele aqui de novo. Como que faríamos ele, portanto, professor, de forma correta? Assim, né? Então, aqui está sem uniformidade, aqui com uniformidade. Observe que aqui está em pontinhos vermelhos, onde eu colocaria aspersores. Então, eu começo colocando aspersores nos cantos. Então, primeiro eu posiciono esse e esse, ou seja, são aspersores. Eu irrigando os cantinhos, eu já começo bem, é sinal que não vai ficar lugar sem irrigar. Depois eu começo colocando os de 180 graus, veja, os que fazem meia lua, tá? E se precisar, eu venho colocando os que fazem um círculo completo. Veja que nesse caso precisou, porque o jardim é largo, tá? Então, veja, como é que eu sei? Será que agora tá bom? Uma dica que eu dou é você fazer assim com a mão e colocar entre 4 aspersores lá no seu desenho. Então, observem aqui, ó, aqui entre 4 aspersores
apareceu essa estrelinha, ou o peixinho da Hering, ou como queiram, tá? Então, tem hora que ele aparece mais gordinho, ou hora mais magrinho, mas se a estrelinha aparecer, é sinal que a sobreposição está perfeita e que o jardim vai ficar muito bem irrigado. Ah, e se ventar, professor? Não, se ventar, aspersor e vento não foi feito um para o outro, né? Então, mas venta demais a minha região, professor. Então, não põe aspersor, né? Ou então pode ser que o muro já seja suficiente para fazer essa barreira de vento. Não esqueça que no estádio você tem a própria arquibancada que pode fazer essa barreira de vento. Enfim, pense em todos esses aspectos para poder tomar essa decisão, mas ou programar para irrigar em horários onde o vento é mais tranquilo, tá? Mas a recomendação, veja, aqui os americanos falam que a recomendação é um aspersor jogar no pé do outro, né? É o head to head, é um na cabeça do outro. Aqui no Brasil nós traduzimos para pé no pé, mas que seja, né? Um aspersor jogando no pé do outro. E aqui ilustrando, né? O bocal, aqui é tipo um bocal 15. O que significa um bocal número 15? É que ele joga 15 pés de distância. Ou seja, 15 vezes 3 dá 4,5 metros de distância. Se ele fosse um bocal 12, ele jogaria 12 pés, ou seja, ele joga 3,6. Se ele fosse um bocal 4, ele joga 1,2. Então, você vai, como no jardim nós temos diferentes larguras, né? Nós podemos posicionar os aspersores do jeito que é a largura do jardim, né? Então, nós temos todas as opções possíveis, tá? E é sempre uma diversão, porque cada jardim é diferente um do outro. A gente vai se divertindo, fugindo dos obstáculos, etc. E já deixo aqui a minha dica, tá? Projeto de irrigação, ele começa a partir quando você termina o projeto paisagístico. Então, não vá colocar irrigação num parque, tampouco num jardim, se o projeto paisagístico não está finalizado, as plantas já estão definidas e posicionadas, elas podem até não estar lá ainda, mas já sabemos exatamente onde ficarão cada elemento do paisagismo, seja uma pedra, seja uma raiz, seja uma escada, seja uma estátua, ou as plantas de uma maneira geral, tá? Eu já fiz projetos que eu tive que fugir de pista de skate, de banco de praça, etc., e isso só faz o projeto ficar mais emocionante, mas, porém, não mais difícil, tá? E olha só que linda essa imagem, né? É uma imagem que você vê a teoria aparecendo na prática, ou seja, aqui visivelmente a gente percebe o jardim bonito, ou seja, ele está bem irrigado, e visivelmente a gente observa a sobreposição de jatos, e, portanto, o projeto está muito bem feito, e a irrigação, como tudo na agricultura, ou até mesmo no paisagismo, ela é a cerejinha do bolo, ela vem só para mostrar, colocar em prática tudo aquilo que você planejou, né? Então, muito bem. Olha, essa foto é aí de Brasília, né? Na frente de algum desses ministérios aí, que eu não sei falar qual, mas observem um conjunto de aspersores aqui de 180 graus, ou seja, fazendo meia-lua, né? Aqui a largura do canteiro já foi suficiente para mim ter alguns aspersores aqui de 180, aqui outros de 180, esse joga no pé daquele, esse joga no pé desse, ou seja, não preciso colocar de 360 aqui, tá? Enquanto que aqui, ó, 180 joga para cá, aqui tem 180 jogando para lá, mas só que é muito largo isso aqui, ó. Foi necessário colocar aspersores que jogam 360. Aí falar, está saindo água lá, mas não está saindo água aqui. É sinal que eu setorizei meu sistema de irrigação. Primeiro, eu ligo a bomba e abro água para esse conjunto de aspersores. Terminou o tempo de irrigação, eu abro o registro para sair água nesse outro setor. Então, essa é uma outra questão que a gente precisa pensar no projeto. Você não precisa irrigar tudo de uma vez. Você pode irrigar uma parte, outra parte, outra parte, né? Eu dimensionei um projeto de irrigação em Anápolis, para quem conhece aqui, é uma das maiores cidades goianas. O Alphaville Anápolis deu mais de 40 setores. Olha só, são 4 hectares de área verde, era a área comum do condomínio. Então, eu fui dividindo em setores, mas para que dividir em tantos setores, professor? Uma que ficava só de 5 a 10 minutos ligados em cada setor, né, para repor o que precisava, pensando na pior situação, e outra que é para diminuir os diâmetros de tubo, diminuir a vazão de o projeto ficar o mais barato por metro quadrado possível, tá bom?
Olha só, outra imagem bacana e que ilustra muito bem o que eu estou dizendo, aspersores aqui de 360 graus, né, que faz o círculo molhado, jogando um no pé do outro. Aqui está previsto, ó, um arbustozinho, né, essa espécie aqui, que ela é mais alta, está prevista ela ficar podada a 50 centímetros do chão. Se ela está prevista a 50 centímetros, eu não posso pôr o aspersor aqui para jogar na mesma altura. Então, veja que os aspersores ele tem diferentes pop-ups, diferentes alturas. Então, ele joga 5 de altura, 10, 15, 30 centímetros de altura. Né? Ah, professor, mas você falou que aqui a planta vai ter 50 centímetros. Então, se ele subir só 30, não dá. Não dá. E aí você pode abrir mão de uma tecnologia que é um extensor. Então, antes de pôr o bocal, você vem e coloca esse pedaço de tubo, é um prolongador, né, um extensor. Então, aí o que acontece? Ah, professor, mas quando ele desligar, ele vai entrar só 30 para dentro do solo. Sim, esse pedaço, vai entrar para dentro da planta. Ou seja, ele vai ficar protegido contra vandalismo, né? E vai sair aqui da planta só quando for pressurizado. E aí esse aspersor joga água no pé daquele, esse joga no pé desse, e veja que o jardim está agradecendo, está muito bem irrigado. Lá no fundo da imagem, observe que você tem alguma espécie lá vegetal que também tem uma altura, que é um obstáculo que precisa ser vencido. Aí, novamente, a gente vai pôr a altura que for necessário para fugir desse obstáculo. Já fiz projetos, eu fiz, por exemplo, a praça em Fortaleza, que chama Praça dos Mártires, né? Quando vocês forem a Fortaleza, não deixe de visitar a Praça dos Mártires, que fica no centro histórico da cidade. O projeto que eu fiz com um grande amigo aqui de Goiânia, que é um grande paisagista. Ele fez o projeto e previa a altura de poda nas árvores, nas espécies aqui, muito alta, 80 centímetros, tal. Então, ou seja, não dava nem para pôr extensor. Eu até propus, a princípio, põe 1, 2 extensores até sair da planta. Mas era uma praça pública, que eles falavam que, mesmo dentro da planta, poderia ter vandalismo. Né? Então, a gente optou por pôr gotejo. Né? Põe 2 linhas de gotejo aqui, que pode até estar no mesmo setor dos aspersores, que aí é o tempo de irrigação equivalente, e aí tem como se diz, um pulo do gato aí que a gente faz no projeto, para que no mesmo 5 a 10 minutos você consiga, por gotejo, colocar o que essas plantas aqui precisam. Tá certo? Muito bem. Olha aí, tá vendo a irrigação aí? Uma rotatória linda, né? Vocês estão vendo a irrigação? Não, eu também não estou. E é essa a jogada, né? Para mim, eu sou apaixonado por irrigação. Mas, por exemplo, a gente não vê adubando um jardim, porque a gente tem que ver irrigando, né? Essa é mais ou menos a lógica. Então, a gente precisa ver, a beleza do jardim não está nem na água, nem no adubo, a beleza está nas plantas. Então, a gente precisa ver as plantas bonitas. Isso aqui, o desenho que você fez, ele precisa aparecer no campo. Obviamente que tem irrigação, tem adubação, tem poda, tem controle de pragas, está tudo bem aqui. Mas é isso que a gente precisa ver, né? Então, eu só coloquei essa foto para lembrá-los disso. Eu sou apaixonado por irrigação, eu adoro ver irrigando, mas não necessariamente, né? A água tem que estar no solo para a planta evapotranspirar e ficar bem, né? Olha aí, no caso de optarmos por gotejamento, nós podemos, inclusive, irrigar a grama por gotejo ou qualquer uma outra forração que tenha alta densidade de plantio, assim, plantas muito próximas umas das outras, e o gotejo passa a ser uma boa opção, mas a distância em que você vai colocar os gotejadores na linha de gotejo, a distância entre linhas de gotejamento tem que ser de forma tal que os bulbos molhados, as pizzas molhadas, sobreponham e garanta a umidade de fora a fora, senão você vai ter manchas de solo, manchas verdes aqui, e aí não é o que a gente deseja, tá certo? Então tem que ter critério para isso, precisa muito bem conhecer a vazão dos gotejadores, o tipo de solo, para a gente fazer isso. E os catálogos já são generosos, eles já sugerem as distâncias, né, e as vazões para que a gente obtenha sucesso no uso do gotejo. As estacas gotejadoras são muito bem-vindas nos vasos, né? A gente pode, de forma discreta, né, entrar com microtubo por dentro do vaso, né, pela drenagem, e lá no pezinho da muda da planta a gente gotejar, tá bom? A estaca gotejadora, ela age como um suporte, como ela pode agir como o próprio elemento gotejante, né? Tem vários modelos. E aí, ou então a gente optar por irrigar por gotejo algumas espécies
que são sensíveis ao molhamento foliar, ao molhamento da parte aérea, talvez assim, espécies que pode ficar ali um mês inteiro com a flor, e quando você irriga, não dura 3 dias, porque ela não suporta esse molhamento foliar, tá certo? E olha que bacana, como eu disse, os gramados, né? O mundo dos gramados são fascinantes, né? E toda vez que a gente for lidar com gramados, aí nós estamos falando com áreas extensas, né? Parques, campos esportivos, vamos optar por uma aspersão usando rotores. Existem rotores que aplicam até 30 metros de raio. Isso vai economizar muito, né, em valetas, você vai picotar o mínimo possível o seu parque, o seu jardim, e vai garantir uma ótima irrigação, já que eles possuem uma taxa de aplicação menor do que os sprays. E esse maior tempo de irrigação proporciona uma melhor qualidade de irrigação. Veja, tecnologias como essa, cortina de chuva, isso é algo fascinante. Tem muita engenharia por trás disso para garantir isso, né? Gotas maiores por cima aqui do jato, que faz com que esse aspersor, né, esse jato tenha menos vulnerabilidade ao vento, né? Aqui, ó, existe acessórios que você pode colocar como grama sintética aqui na cabeça do aspersor, né? Quando ela sobe junto e não atrapalha a irrigação, e quando ele volta, ele fica totalmente escondido. Então, é muito bom para o vandalismo, proteger contra o vandalismo, e proteger, favorecer o esporte. Porque imagina, quando o aspersor desce, ali fica um buraquinho, né? Sem grama em cima. Então, ali pode atrapalhar um jogo profissional de golfe, de futebol, que seja. Tá bom? E observe também uma tecnologia aqui, que o aspersor em si, né, nesse caso aqui ele está escondido, quando pressuriza ele sobe, né? Ele não está conectado diretamente à tubulação, né? Ele tem aqui uma mangueira que faz essa ligação do aspersor à tubulação. Isso tem um efeito amortecedor, porque, por exemplo, se você está passando a roda do carro bem em cima dele, você poderia quebrá-lo ou quebrar a tubulação. Aqui tem um efeito amortecedor. Então, o jogador pisa nele, né? Coincidentemente, vai lá e pisa nele. Ele protege o jogador, protege o aspersor, protege a tubulação. Então, não é frescura, é uma necessidade. Coisas que são preocupações que, às vezes, na agricultura a gente não tem, por não precisar mesmo, né? Olha aí que bacana. O gramado pode ter árvores, né? Mas poucos obstáculos. E também os rotores são muito bem-vindos, por toda vez que você tiver grandes distâncias, né, áreas muito largas, os rotores são bem-vindos. Olha aí nos campos de futebol, então, predominam os rotores, né, então, pela qualidade e pelo número de emissores no campo. Agora, esses aqui, gente, são sensacionais, eu diria. Eles não são nem sprays, tampouco são rotores. Eles são o que estão chamando aí no momento de rotativos ou rotators. São aspersores em que o jato passa a ser protagonista do jardim. Ou seja, aquele aspersor que você vai colocá-lo próximo a uma recepção de hotel, próximo a um redário, perto de uma área de jantar e tal, porque as pessoas vão contemplar o jato. E às vezes você coloca uma luz direcionada para esse jato e ele te ajuda no paisagismo, entende? E ele causa um bem-estar muito bom, porque assim, ele tem uma taxa de aplicação baixa, então ele pode ficar até 40 minutos ligado no setor. Então é realmente para não ser rápido, para você ficar contemplando a irrigação. Falar, a qualidade da irrigação é ruim, professor. Não, às vezes ele está posicionado num canteiro, num jardim, que não precisa ser boa. Não é boa igual de um campo de futebol, mas ela é boa o suficiente para deixar o jardim bonito, tá? E olha aí, falando de campo profissional, aí é outra pegada, outra tecnologia, aspersores bem mais caros, com muito mais tecnologias envolvidas, mas o preço, como se diz, o campo exige, né? O esporte exige, né? Então, imagina, nós não estamos falando de só repor a água que a grama precisa. Imagina assim, vamos dar um exemplo. Imagina assim, um time está perdendo, jogando em casa, né? Tipo aí em Brasília, o Gama, né? Jogando em casa e perdendo o jogo. Aí ali vem o intervalo do jogo, o técnico manda ligar a irrigação no intervalo, assim, coisa assim de 30 segundos cada setor, que é só para a bola correr melhor em cima do campo. Então, imagina a água sendo usada, né, como algo decisivo para mudar o placar. Então, isso pode acontecer, isso no campo de golfe também ocorre, às vezes a tacada ali para a bola correr diferente, etc. Olha aí mais imagens, né, que evidenciam as tecnologias que eu comentei.
outras imagens aqui, tá? Olha aí que bacana, muito, eu sou apaixonado por esse tipo de irrigação, tá? Muito bom mesmo. Muito bom. Então, veja, ainda fechando aí essa parte de tecnologias disponíveis, olha aí para vocês verem, como eu disse, quando você fecha o ângulo, você está fechando também o orifício de saída de água, controla não só o ângulo, como a vazão, né? Então, você tem isso, ó. Você tem o aspersor que está posicionado a 90 graus, saindo a metade do que sai no que está a 180 e um quarto do que sai a 360. Então, isso é fascinante. Você realmente garante que cai a mesma quantidade de água em todos os pontos. Se não existisse essa tecnologia, nós teríamos algo assim, ó, caindo água, saindo a mesma quantidade de água em aspersores que estão posicionados em ângulos diferentes. Então, você teria um excesso de água aqui, né, causaria escorrimento ou empoçamento de água. Aqui você coloca o que precisa e aqui tem a falta de água. Então, é a última coisa que nós queremos, essa desuniformidade, porque a planta não tem culpa nenhuma de estar aqui na área de 360, 180, 90, tá bom? Então, um conceito muito importante, um alerta que eu faço para vocês, agrônomos, arquitetos, design de interiores, trabalhem os conceitos, né? Irrigar não é só ir lá e pôr água. Então, taxa de aplicação de água, intensidade de chuva, que é algo que vocês aprendem tanto aí no dia a dia com os professores. O que não pode faltar num projeto de irrigação em parques e jardins? Veja, como eu disse, eu vim falar de uma irrigação que é diferenciada, né? Então, os emissores são de alta tecnologia, então tem que ter emissores de alta tecnologia ou aspersores pequenos, médios ou grandes, como eu disse, gotejadores, estacas gotejadoras, que garante uma boa reposição de água e, ao mesmo tempo, protege ele próprio de um vandalismo, etc., já que nós estamos falando de paisagismo, campo esportivo. Nós vamos ter eletroválvula, ou seja, você vai abrir e fechar setores sem deixar o seu cliente ir lá e abrir de forma manual. Isso aqui tipo assim, isso já não se permite mais, é algo inadmissível nos dias de hoje, já que a automação tornou algo acessível, barato. Então, é disso que eu estou falando. E, claro, eletroválvula requer controladores. Então, nós estamos falando que nós temos no mercado controladores que custam R$500, eletroválvulas que custam R$50, a depender do tamanho, do diâmetro. Então, são tecnologias que se tornaram completamente acessíveis para um simples jardim residencial. E nós podemos atrelar a eles sensores, e o mais comum deles é o sensor de chuva, que acabou aquela história de mandar o vizinho irrigar sua planta porque você vai viajar ou tirar as plantas da chuva se chover em excesso. Então, o sensor de chuva ele bloqueia a programação se chover suficientemente que repõe a água de uma irrigação. Então, são sensores extremamente baratos que não tem por que não colocá-lo. E tem outros sensores, como sensores de solo e tal, que nós podemos falar em outra oportunidade. Falando de uma maneira mais esquemática, nós temos aqui, por exemplo, grupos de aspersores, né? 6 aspersores, 6, 6, 6. Veja que não são idênticos aqui, por exemplo, um grupo de aspersores diferentes desses. Então, isso aqui podia ser muito bem um grupo de aspersores que tivesse numa área sombreada, por exemplo, e esses 3 em uma área a pleno sol. Então, aqui você pode programar para que esses liguem todo dia, tantos minutos, e esse 3 vezes por semana, tempos diferentes, etc. Então, veja que eles estão interligados por tubulação. Essa tubulação é ligada a uma eletroválvula e a eletroválvula é ligada ao controlador. O controlador liga e desliga o motor da bomba e recebe comandos também do sensor, que, como eu disse, o mais comum deles é sensor de chuva. Se não for necessário, se você tem uma torneira, a famosa torneira nervosa, que já tem pressão suficiente chegando no seu parque, no seu jardim, você pode pôr o controlador só para abrir e fechar a eletroválvula sem ligar e desligar a bomba, já que você tem pressão suficiente. Tá certo? E caso necessite de bomba, olha só, eu recomendo que usem bombas como essas. Aqui é a famosa bomba para poço artesiano, semi-artesiano, mas normalmente a gente usa ela dentro de uma caixa d'água enterrada de forma rasa. Né? Mas por que desse modelo, professor, já que vai ficar rasinho? Não, é porque ela é eficiente e ela é silenciosa.
é muito legal você ouvir o barulho da água, né, sendo aspergida, e não da bomba, né? Porque você pega uma bomba dessas comuns, que muito se usa nas chácaras e tal, são bombas barulhentas, parece aqueles freezers antigos, né? Isso é muito inconveniente, você ligar um motor, assim. E às vezes você liga na madrugada, programa na madrugada, então temos que ter essa sensibilidade ao utilizar essas tecnologias, tá? E ela não vai entrar ar, todo mundo que mexe com bomba já teve esse dessabor também, falar, tira o ar da bomba, e não, ela não entra ar, por quê? Porque ela já fica lá, ela já é a própria válvula de pé com crivo, né? Tá ali junto, então só se acabar a água mesmo, tá? Muito bem, quanto tubos? Dificilmente a gente vai fugir do PVC, né? Tubulação de PVC são mais baratas, mas é possível colocar também polietileno, que é um outro tipo de plástico, né? Mas os outros tipos, aços em cata, galvanizados, isso aí realmente é muito difícil a gente ter disponível e a um preço acessível. Profundidade de valeta, né? Falar, mas para que enterrar, professor? É porque isso é feio, né? Imagina um tubo azul desse passando no seu jardim, como é que você vai combinar a cor ali, enfim, sempre enterrado, e enterrar numa profundidade tal que proteja o tubo, né, do carros passando em cima, pisoteios, etc., e do próprio jardineiro, né? Porque você põe numa profundidade aqui que vai abrir uma cova, coisa do tipo, você pode danificar a tubulação. Dentro da valeta, certifique-se se está bem nivelado, né? Sem bolsões de ar, que isso tudo é ponto de fraqueza e pode danificar a sua tubulação. Muito bem, as eletroválvulas existem vários modelos, né? Então ela é escolhida em função da quantidade de água que passa. Se ela atende poucos aspersores, ela é pequena. Se ela atende muitos, ela é grande. Então é óbvio, né? Mas eu tenho técnicas também de definir tamanhos setores para não deixar ela ficar grande demais e roubar a viabilidade econômica do projeto. Então, dificilmente setores meus, o diâmetro do tubo passa de 3 polegadas, então é um indicativo de que você precisa ir aumentando o número de setores. Elas ficam camufladas, né, também nessas caixas de passagens, com boa drenagem, um lugar bom para você guardar uma fita isolante, uma chave de fenda e tal. Elas ficam camufladas com as tampas verdes, que elas se confundem no paisagismo, ou então algumas eletroválvulas que ficam fora do solo, só que próximo ao muro, onde você consegue tampar com uma planta e tal. Aqui, projetos pequenos, até 100 metros quadrados, vai dar um setor só, você pode pôr um baldinho desse, e fica enterrado, você vai ver só essa tampa para fora, protegendo a eletroválvula e de boa, tá? Os controladores também tem desde modelos bem simples a modelos bem complexos. Então, nós temos esses modelos aí que vai até 12 setores, né? Aqui a gente põe um sensor de chuva ou qualquer outro sensor, né? Esse sensor mesmo aqui é um sensor fascinante, né? Conhecido como SolarSync, que já está sendo quase que ultrapassado por outras tecnologias, mas o que ele faz? Ele faz um ajuste sazonal, é como se fosse uma mini estação meteorológica. Veja que aqui tem uma cúpulazinha de vidro, que ele percebe os dias ficando mais curtos, dias ficando mais longos, em função das estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno. E ele percebe a temperatura também, temperaturas mudando. Então, o que ele faz? Ele faz uma mudança nos tempos de irrigação em função da sazonalidade do clima. Então, imagine, você instala um projeto de irrigação em Brasília hoje, em setembro, nós estamos aí no máximo consumo de água das plantas. Quando chegar no inverno, ou basta chegar no outono, né, lá em maio, abril, maio, o que vai acontecer? Os dias estão mais curtos, e aí o que vai acontecer? Você vai precisar de menos tempo de irrigação. Quando chega no inverno, menos tempo ainda. Quando volta para primavera, verão, ele volta por mais tempo. Isso graças a um sensor que faz isso. Você pode também, se onde você instalar o seu controlador tiver o Wi-Fi, você pode também colocar o seu controlador para conversar com a estação meteorológica mais próxima e garantir essa regulagem sazonal, né? Isso existe para todas as marcas. Esse HydroWise da Hunter é muito famoso, assim como os vários controladores da Rainbird, que tem aqui esses acessórios para garantir a mesma tecnologia, tá? Tudo bem, professora Jordana? Estamos indo bem? Temos tempo ainda? Como está aí nosso tempo? Estamos em tempo ainda, fica à vontade, Zé. Então tá joia. Como eu prometi para vocês, a minha fala é dividida em 3 partes e eu estou indo aqui para a minha parte final. E tudo isso que eu falei para vocês até agora, se gerou alguma inquietude, alguma dúvida, alguma coisa assim, coloque no chat aí sua dúvida,
que se eu não puder ajudar, pelo menos chorar junto, eu choro. Tá bom? Muito bem. A terceira parte dessa minha fala é falar um pouco sobre lógica de projeto, né? Não comece um projeto de irrigação a toque de caixa, tipo, põe aspersor, tubo, bomba, pá. Não deve ser assim, né? Tem que ter critério, tem que observar bem o que você vai fazer. E o primeiro item que eu falo, e aqui quem realmente dita as regras para nós, em qualquer projeto de irrigação, seja tanto agrícola como no paisagismo, é a planta. Né? Conheça bem a planta que será irrigada. Então, no paisagismo, no parques, jardins, etc., dificilmente você tem uma única espécie só. Então, já começa aí uma grande diferença para a agricultura, né? Então, se na agricultura você fazer um projeto para milho, um projeto para feijão, um projeto para soja, cana-de-açúcar ou citros, café, para o paisagismo você já tem ali um grupo de plantas, quando não a pleno sol, outro à sombra e tal, um pode molhar folha, outro não. Então, essa diversidade faz com que a gente tenha que ter bem mais critérios do que quando a gente faz para a agricultura. Né? Então, observar quais são essas espécies, conheça bem, né? E é muito comum a pessoa que é muito entendida de irrigação, ele não ser um bom paisagista, ele não tem a sensibilidade do paisagista. E o inverso também é verdade. Né? Geralmente, os bons paisagistas não são bons em irrigação, terceirizam geralmente essa parte do projeto. Então, o que eu tenho feito muito nos últimos anos é isso, tentar diminuir essas distâncias. Né? Eu acho que cada um faz o que gosta, né? E eu, por exemplo, parti para irrigação, nunca imaginei que eu trabalharia com paisagismo, mas eu tenho me aproximado, diminuído um pouco essa minha carência no paisagismo para poder fazer melhor os projetos de irrigação. E tenho sensibilizado clientes meus, sensibilizado colegas paisagistas a se aproximarem da irrigação para que as duas áreas se conversem melhor. Né? Muito bem, a altura das plantas é fundamental, lembra que eu comentei lá da altura dos pop-ups, a necessidade às vezes de pôr até extensor, então isso é fundamental, porque se deixar a planta ser uma obstrução para o jato, isso vai pôr tudo a perder, tá? Conhecer a evapotranspiração, o que significa? A necessidade hídrica, o quanto de água que as plantas consomem. Então, você ter essa sensibilidade de saber que uma mesma planta, nas diferentes épocas do ano, ela consome água diferente, que o tempo de irrigação vai mudar, assim como você ter a sensibilidade que uma planta a pleno sol é diferente de uma planta na sombra, e que tipo de sombra, é simples pergolado, como que é isso? Às vezes é aqueles jardins de inverno numa clínica e tal, paga 2 horas de sol só por dia e tal. Essa sensibilidade é importante para que você não coloque água demais, né? Então, às vezes, um sensor de solo, nesse caso, passa a ser chave, que seja lá que tanto de água está saindo, como que o solo está secando, ou o substrato, etc. Né? Eu falei já do sensibilidade ao molhamento, a profundidade de raiz é muito importante, né? Para que você garanta uma frequência de irrigação. Precisa irrigar todo dia? Precisa irrigar cedo e à tarde? Posso ficar 3 dias sem irrigar? Depende muito do tipo de solo e da profundidade da raiz das suas plantas, né? Você fala, mas a grama é raso, a árvore é profunda. Não, se a raiz for muito profunda, no caso que você está citando uma árvore, ela não precisa nem ser irrigada, né? Então, às vezes, a irrigação é pensando naquelas de raízes rasas, e as espécies com raízes profundas, você está dando um extra ali, mas ela nem precisaria ser irrigada. Então, você tem que ter o bom senso também, né? Densidade de plantio é importante. Então, se você tiver um canteiro, eu diria assim, com muita planta, ou seja, um canteiro com muitos obstáculos. Então, você tem que optar por aspersores com raio mais curto. Agora, se é um canteiro sem obstáculos, a densidade de plantio baixa, você pode optar por aspersores de raio mais longo. Então, são dicas fundamentais para um bom projeto. Tá? E aí, esse é o exemplo que eu dei. Ó. Tá vendo? Você tem aqui plantas que às vezes têm a raiz bem profunda, e tem plantas que raiz bem rasa. Então, às vezes, o projeto é feito aqui pensando na grama. Mas, professor, tem umas flores aqui que também precisam ser irrigadas, raiz rasa. Ok. E o detalhe, ela não permite molhamento foliar. Então, eu colocaria aspersor aqui, e colocaria gotejo aqui, né? E para as árvores e tal, não coloco nada, ou seja, ela vai estar recebendo uma água ali por cima, mas elas conseguem passar o período de estiagem sem precisar de irrigação, tá certo? Olha aí o detalhe, essa foto eu acho muito bonita, né? Mas o detalhe de área que está parcialmente sombreada, etc., aquela sensibilidade que eu falei, que cria-se um microclima aqui,
que você precisa ter a sensibilidade para você não dar um excesso. E o excesso, ele é mal-vindo porque você vai gastar muita água, muito tempo ligado, causa doença para as plantas, podridão nas raízes, né? Então, evite excesso. Então, conhecer o clima da região é chave, né? Clima e os microclimas. Eu fiquei falando muito aqui do bioma cerrado, mas entenda, você pode estar em outros biomas brasileiros, pode estar na Mata Atlântica, você pode estar no Pantanal, nos Pampas, na Amazônia, tantas outras, pode estar fora do Brasil. Enfim, fique atento ao clima, né? Frio úmido, frio quente, temperado úmido, quente seco, nas diferentes regiões. Por exemplo, Brasília, que é talvez a escola que me convidou, aí eu fico falando de Brasília por isso. Aí é temperado seco, não estou falando temperado, daquele temperado de clima temperado do hemisfério norte, estou falando de temperado que não é nem quente nem frio, né? A temperatura fica entre 20 e 32 graus. Mas a umidade relativa do ar fica muito baixa nessa época do ano, então ele é considerado seco, com umidade abaixo de 50%. Ou seja, a evapotranspiração de um gramado em Brasília, no mês de setembro, fica entre 50 ou 5 e 6 milímetros por dia. O que significa? De 5 a 6,4 litros em cada metro quadrado do jardim. Né? Goiânia, já, como nós estamos aqui um pouco mais baixo, não é menos seco, a gente já fica nessa casa de 3,8 a 5,1. Então, dependendo da região que você está, os projetos são feitos de forma diferente. Atenção para a distribuição de chuvas, né? Atenção para a velocidade do vento, né? Quando a região tem muito vento, a gente precisa posicionar os aspersores de forma diferenciada. Olha aí como eu disse, profundidade de raiz. Profundidade de raiz está muito relacionada ao tipo de solo também, né? Então, tem solo que permite as raízes aprofundar mais. E não se esqueçam, né? A gente costuma pôr o paisagismo, imagina uma casa, você deixa para pôr no final de tudo, né? A casa foi construída, fizeram terraplanagem, rasparam, tem resto de telha, resto de tijolo, tem tudo ali. O solo, o horizonteado do solo já foi todo removido, então você tem que recuperar a vida daquele solo, trazer um solo bom para ali, né? Tanto do ponto de vista biológico, químico, físico, para garantir boa infiltração e boa retenção de água. Porque imagina, você tem um gramado assim e um gramado assim. Aqui, você tem que irrigar todo dia. Aqui você pode dar intervalos maiores. Né? Pode irrigar de 4 em 4 dias, 3 em 3 dias. Vai depender da evapotranspiração, mas é uma comodidade muito maior. Né? Se o sistema de irrigação estraga aqui, essa planta sente bem mais rápido do que essa. Então, não deixem de ser agrônomos nunca, em nenhum momento. Né? O relevo, conhecer o relevo também é extremamente importante. Quando eu falo relevo, eu estou falando da área, né? Quantos hectares? Não, aqui no jardim a gente fala muito em metro quadrado, né? Parede verde, às vezes até em centímetro quadrado. Então, qual que é a largura dos canteiros, qual que é a área do canteiro, a área total do seu jardim, porque isso é fundamental. Eu diria assim, para mim, você está em Brasília, evapotranspiração no mês de setembro é 6 milímetros por dia, e o jardim do seu cliente tem 100 metros quadrados. 100 vezes 6 dá 600 litros. Você já acabou de descobrir o tamanho da caixa d'água que você precisa para poder atender o jardim em um dia. Tá? Tiver 200, aí vai multiplicando, né? E assim você tem que pensar sempre na pior situação. E aqui eu coloquei um jardim, ó, aqui é grama, aqui é grama, aqui é grama. Aqui eu pus vermelho, azul e verde, por quê? Porque aqui a largura é de 2,5 metros, aqui a largura é de 5,5, aqui a largura é de 4,5. Isso significa o quê? Tudo é grama, mas o aspersor que eu vou pôr aqui é um aspersor que tem um raio de 2,5. Aqui o aspersor que eu vou pôr aqui é um aspersor que tem raio de 5,5. E aqui que tem um raio de 4,5. Porque senão eu vou jogar água para fora, vou ter problema. Né? Aqui eu tenho essas flores que não podem molhar a parte aérea. Aqui tem uma planta também que não pode molhar a parte aérea, ou seja, eu vou pôr gotejo. Tá? Aqui tem um pergoladozinho, aqui tem um vaso que tem uma palmeira, ou seja, eu vou pôr estaca gotejadora. Mas é um jardim pequenininho. Em São Paulo a gente falava assim, é casa de Coab, ou seja, casa pequenininha. Mas é um jardim que merece todo o nosso respeito e que nós precisamos irrigar de forma correta. Né? Existe um arbusto aqui, existe uma árvore ali, que podem ser obstáculos, e enfim, você tem que saber que elas existem para saber posicionar os aspersores. Tá certo? Desnível do terreno também é importante, né? Então, por exemplo, você vai bombear a água, você tem que vencer o morro, né? Esse desnível, às vezes ele é pequeno, mas ele existe. Aí eu falei do reservatório de água, que é fundamental que se tenha, né?
Ou então a torneira. Você tem uma torneira boa chegando, ou seja, tem que conhecer, tem que ter água, né? Para fazer um bom projeto, você tem que ter água. Então, a água, você tem que medir vazão e pressão da torneira. Se ela não for suficiente, você vai pôr um reservatório de água e pôr uma bomba para complementar. Ok? A qualidade da água é fundamental, porque tem condomínio, tem casas que usam a água de um lago, que tem patos, peixes, etc., que do ponto de vista de fertilidade é muito bom, você vai acabar fazendo uma fértil irrigação, mas cuidado para não entupir seus emissores. Então, depende da qualidade da água, você pôr filtro. Ah, beleza, filtro baratinho. É barato, mas ele causa uma perda de pressão, e aí você tem que pôr uma bomba um pouquinho maior. Então, tem que ter critério. Tá? A água, tanto em quantidade como em qualidade, ela passa a ser fundamental. Ok? Muito bem, já estou praticamente no meu último slide. A professora Jordana já está incomodada, porque eu já estou querendo explorar o meu tempo. Mas, veja, eu costumo, depois de anos trabalhando com isso, eu divulgo esses 9 passos, né? Como dimensionar qualquer projeto de irrigação de parques, jardins, gramados, utilizando 9 simples passos. E eu já sabatinei esses meus 9 simples passos tantas vezes que eu tenho me sinto à vontade de falar que é possível irrigar qualquer jardim usando esses 9 simples passos. Que começa, como eu disse, com um projeto paisagístico, então não vá se aventurar em irrigar um jardim que ele não está definido ainda. Então, se ele já está implantado, descreva o que está no campo, né? Escolha de emissores, então posicione o melhor aspersor para cada canteiro, ou gotejadores, enfim. Defina a malha de tubos, né? Faça chegar água para todos esses emissores, né? E defina não só quantidade de tubos, como os diâmetros desse tubo. Então, vai ter aquele princípio da linha telescópica, começa fino e vai engrossando até chegar na bomba, né? Calcule a vazão de projeto, e aí é a hora que você vai setorizar o seu projeto, né? Dividir em grupos, para que você não diminua os diâmetros dos tubos. Escolher as eletroválvulas, eu já vou na eletroválvula, não vou nem no registro, porque é tecnologia já consagrada. Calcular a pressão de projeto, né? Qual que é aquele setor que está na situação mais crítica, mais difícil de fazer chegar água, né? E definir a pressão, considerando os desníveis, todas as perdas que vai ter, inclusive a pressão que precisa fazer chegar nos emissores. Escolher uma bomba, no caso que nós estamos falando de motobomba, ou então verificar se a torneira tem pressão suficiente para atender o projeto, fazer uma lista de materiais de orçamento, que é o que seu cliente está esperando, e definir mapas, desenhos, tanto de mapas de aspersores, tubos, valetas e o próprio desenho da automação. E aí, nesses 9 simples passos, você encerra o seu projeto. Como eu disse, aqui em Goiânia eu ofereço cursos montei um projeto de extensão, que são cursos de irrigação, jardins e gramados, são cursos de 20 horas, que normalmente eles eram oferecidos de forma presencial, em que eu, numa sexta-noite, sábado e domingo o dia todo, recebia grupos de 20 alunos, e a gente falava de tudo isso, dimensionava o projeto 1, 2, 3, 4, eu ia para o campo, ligava as pessoas, etc., mas que a pandemia veio e mudou toda essa dinâmica. A gente ofereceu várias edições online, e esse ano ainda teremos ela online até dezembro, e com certeza vocês verão isso aí pelas redes sociais, etc. Tá? Aqui só algumas fotos de como é a dinâmica, ou pelo menos como era na época presencial, né? Então, isso aqui é dentro da UFG, dentro da Escola de Agronomia, né? Onde a gente tem os jardins experimentais, e a gente testa e liga e tem tudo isso. Aqui no mesmo aspersor que tem aí em Brasília, no Mané Garrincha, no Rio de Janeiro, no Maracanã, nas arenas da Copa, é o 8005 da Rainbird, é um aspersor que a gente tem aqui dentro da UFG também, na Faculdade de Educação Física e Dança. É um aspersor muito bacana, né, com altíssima tecnologia. Para vocês terem ideia, é a mesma tecnologia que vai ser usada no Catar, na Copa de 2022, que foi usado na Rússia. Então, realmente é uma tecnologia que não foi batida ainda, tá? Aqui mais detalhes da turma trabalhando e tal, saudade dessa época aí, nós estamos próximos a retomar tudo isso, né? Eu agradeço demais, então aqui estão meus contatos, né? Então, em nome da Universidade Federal de Goiás, agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Não hesitem em me mandar e-mails, WhatsApps, eu sou totalmente aberto para isso, tá bom? Aqui só para quem que tiver a oportunidade, está disponível no YouTube. Se for uma live que eu participei nesse ano, né, com essas feras aí, né, o Alves Filho, o José Giacóia, Timóteo,
são colegas que militam também nesse mundo aí do irrigação no paisagismo, então assistam lá, eu acho que vale muito a pena, traz um histórico sobre a irrigação no paisagismo, o Alves está lá no Catar, trabalhando na FIFA, direto com alta tecnologia, traz um depoimento bacana, e eu fiz algo semelhante que eu estou fazendo aqui, dando uma pegada um pouco acadêmica, né, como a universidade tem sido importante nesse contexto, tá? Teve um vídeo que gravamos recente, um programa dentro daquele programa Estrada de Chão, que tem uma visibilidade muito grande aí. Quem não viu, assista também, tá no YouTube, né, onde a gente fala desses acionamentos via Wi-Fi, via smartphone, dos sistemas para paisagismo. Então, assistam, tá bom? Então, no mais, é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Palestra excelente. Eu não sei se sou eu que sou suspeita, mas eu sempre gostei muito de ver sua fala. Eu lembro sempre das aulas da pós, duravam 4 horas. Para mim, era uma aula muito boa de assistir. Assistir as 4 horas assim tranquilamente. Então, eu sempre gosto muito da sua fala. E o tema também, muito interessante, essa parte de irrigação do paisagismo. Então, eu agradeço muito pela palestra. O pessoal interagiu no YouTube também, vários elogios quanto à tua fala, à tua palestra. Muito bom, muito obrigada pela palestra. E aí, você falando, fiz algumas anotações aqui para a gente conversar. Teve, bem no começo da fala, você falando, né, que aqui no Brasil, pelo menos, é muito comum a gente usar gramado e palmeira para fazer jardim. Aqui em Brasília não é diferente. Os produtores aqui, dessa parte de flores, plantas ornamentais, que em Brasília, se eu não me engano, eles produzem mais de 90 espécies. E em valor de produção, gramados e palmeiras são mais de 50% do total de produção. Então, de fato, é o que se tem aqui no paisagismo. Inclusive, ontem, aqui no nosso evento, segundo Diálogos na FAV, a palestrante foi a arquiteta Mariana Siqueira. Ela é uma referência especialista assim, em paisagismo utilizando espécies nativas. E ela falou muito sobre isso também, que a grande maioria dos jardins envolve gramados e outras plantas, e algumas plantas ornamentais, como é o caso da palmeira, que necessita da irrigação. E o pessoal, alguns poucos clientes vão para essa parte de espécies nativas do cerrado, e trabalham bem nessa parte de aceitabilidade com a cor das plantas do cerrado no período de seca, que é uma cor mais para o dourado, mais para o marrom, mas que mesmo assim a aceitação ainda é baixa. Então eles preferem de fato a cor verde no jardim. E aí entra aquela polêmica da irrigação, que a gente sempre fala, né? Aquele paradoxo do uso da água de irrigação para irrigar produção de alimentos para o paisagismo. Daí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o valor que o paisagismo tem e que tem essa polêmica, né? Mas vai, ainda mais nesse ano que a gente está passando por essa crise hídrica, e fica muito mais pesado ainda esse assunto de utilização de água para irrigação no paisagismo, mas eu acho que vale muito a pena a gente pontuar isso quanto ao valor do paisagismo. Sem dúvida, isso é uma pergunta que sempre aparece mesmo, um comentário, né? Porque fica, nossa, em época de crise hídrica, gastar água em jardim, não deveríamos estar produzindo alimento e etc. e tal. Então, é sempre esse paradoxo mesmo, como você mesmo usou o termo, né? Então, eu falo o seguinte, principalmente nós que estamos em escolas tradicionais, escolas de agronomia, nós vamos ficando muito céticos. Até os nossos jardins, a gente quer plantar coisas assim, os famosos os jardins comestíveis, né? A gente acaba fazendo uma verdadeira horta ou então um pomar, porque a gente acha que não podemos gastar água numa samambaia ou numa própria grama, a gente precisa produzir alimento o tempo todo, né? A gente fica nessa. Mas eu falo que o paisagismo ele é um alimento para o espírito, né? Um alimento para a alma. Assim, a gente que não dá o devido valor para o paisagismo, mas se a gente tivesse ideia de como o paisagismo faz bem para a nossa saúde, seria tanto quanto a se alimentar ou tomar água. Só que a gente não costuma pôr isso, né, na balança.
claro que numa questão de guerra, de sobrevivência, a gente vai priorizar, obviamente, a produção de alimento, mas será que nós estamos nesse limite, um limite de disputa a esse ponto, né? Então nós precisamos realmente, quem milita no paisagismo, defender que o paisagismo ele tem uma importância chave na vida humana. E eu digo mais, agora falando da água no paisagismo, né? Porque a gente pode fazer esse paisagismo sem usar água, é isso que está em pauta. Então, eu penso assim, Jordana, você comentou muito da grama e das palmeiras em Brasília, mas no passado muito recente, paisagismo para nós era grama, pingo de ouro e pintar canela de gueroba, os outros coqueirais, né? De bacuri, o coco da Bahia, pintar a canela dele de branco. A gente achava bonito pintar a canela das árvores de branco. Que isso hoje já chega a fazer piada, porque é feio, é de mau gosto, mas, ou seja, nós evoluímos como paisagismo, né? A gente acostumou, não sei, deve ser influência de outras regiões, a gente se mobilizou mais, viajou mais. Hoje a gente não tolera mais esse jardim feio. E hoje, eu não estou falando mal do pingo de ouro, o pingo de ouro é lindo, mas assim, né, a gente usava de forma desenfreada, né? De um jeito, né, parece que só existia essa planta, né? Então, aí eu falo, irrigar, essa irrigação que eu mostrei para vocês, gente, isso é uso racional da água, tá? Porque se você vai ali na esquina, busca um aspersor que vira a cabeça, e com todo respeito a essas tecnologias, você vai pôr ele ali numa mangueira alaranjada que vai roubar a beleza do seu jardim, vai ligá-lo de qualquer forma, aí vai para a padaria buscar um pão, dali você sai, vai para a farmácia e esquece de voltar, você ficou 3 horas fora de casa e ele ficou ligado ali naquele ponto, aí você chega tá encharcado, aí você muda de posição, ou até desiste de irrigar os outros pontos, já que molhou tanto aquele ponto ali. E isso que eu mostrei para vocês hoje é uma forma de irrigar o tempo certo, na hora certa, igualmente em todas as partes do jardim. Se chover, ele desarma sozinho. Olha que fascinante, gente. Isso é tecnologia para o bem do uso racional da água. Então, nós começamos o debate falando se irriga jardim ou produz alimento. Então, isso realmente é um debate bem mais aprofundado. Mas se for irrigar, tem que ter tecnologia. Senão, isso... Assim, eu penso, é terapêutico também você pegar uma ponta de mangueira e ficar lá irrigando. Mas eu falo, fica assistindo. Eu acho que é tão terapêutico quanto, né? Ou então gaste essa terapia varrendo, né? Então, sei lá, faça alguma coisa que economize água. Então, assim, eu acho que essa é a minha opinião. A tecnologia economiza água, tá? Sim, sua palestra trouxe muito bem isso, o grau de tecnologia que a irrigação no paisagismo tem. Uso de aspersores com alta eficiência, os controladores, uso de válvulas. Então, eu acho que isso ainda consegue corroborar mais ainda com a boa eficiência da irrigação de jardins e que não é uma disputa entre produção de alimentos e um bom paisagismo, que a gente sabe que agrega não só o valor econômico, mas tem todo um valor psicológico. Eu acho que nesse momento de pandemia a gente ainda conseguiu sentir mais isso e ver o quanto que esse valor de saúde é importante também. Isso, e em Jordana, e você, assim, quando eu falei que nós evoluímos, né, da grama e o pingo de ouro para hoje, grama e palmeiras, várias espécies lindas que a gente utiliza hoje, mesmo que tenha um pouco essa mesma tendência de uso exagerado de algumas espécies, aí eu penso que para onde nós vamos evoluir? Nós vamos evoluir para usar plantas nativas do nosso bioma, entende? Que é uma maneira de economizar água, né? Aqui eu conheço paisagistas que trabalham na prefeitura de Goiânia, que são paisagistas muito, assim, bem conceituados, né? Porque eles trabalham o conceito de jardim de chuva, ou seja, uma forma de segurar, reter o máximo de água do período chuvoso, período seco, colocar bloqueadores de evaporação, mesmo que seja pedriscos, para realmente fazer uma forração bonita e, ao mesmo tempo, diminuir a evaporação, garantindo que aquelas espécies que estão ali, que precisam da água, seja irrigada o mínimo possível, né, para ficarem bonitas. Então, assim, eu acho que é para aí que nós vamos evoluir, né? Eu sonho um dia de estar nesses canteiros lindos de Brasília aí, todos irrigados. Aí você fala, meu Deus, professor, de onde nós vamos tirar tanta água? Não, vamos irrigar na época que tem água, entende? Então, a gente vai aprender a ver Brasília seca, no período seco, igual países que nevam,
que, tipo assim, vai ficar branco, tem que ficar, a planta fica sem vegetação nenhuma. Então, eles estão acostumados. E a gente precisa acostumar com seco, período seco é seco, período úmido é úmido. Mas aí o que acontece em Brasília, em Goiânia, as grandes cidades, no período de chuva? Os jardins continuam feios, porque a gente não se prepara para a estação chuvosa. Então, e não é porque está chovendo, 15 dias sem chover, às vezes dá esses veranicos, né? 15 dias sem chuva, destrói qualquer canteiro bonito de paisagismo. Então, você tem que ter irrigação. É para irrigar na chuva? Não, para irrigar no período da chuva. Eu não estou ligando, eu não quero ligar o aspersor na hora que estiver chovendo. Eu quero que os aspersores sejam ligados no período de chuva, onde nós teríamos ali mini poços, que não teria problema nenhum de usar a água deles no período de chuva, porque o lençol freático está alto, tem muita água, olha que maravilha. Chega no período seco, lacra, tudo bonitinho, espera a próxima estação. Eu acho que seria um sonho, assim, eu penso nisso. Some com esses caminhões-pipas que só enfeiam, que, né, como se diz, é só para gastar dinheiro e não resolvem. E é isso, é a minha opinião. Perfeito. Queria saber se tem perguntas, professor Zé Alves. Uma disposição. Eu vi um chat aí da professora, acho que alguém de Ilha Solteira, deve ser a professora Regina, que eu fiz menção no início. Ela me lembrou do meu apelido de faculdade, que é Cumprido. Professora, muito obrigado pela presença da senhora e por me lembrar. Esse apelido me devolve aí na cidade de Ilha Solteira. Muito bom. Para quem não conhece, né, professor? Você é alto, um cara alto, né? Exatamente. O apelido entregou. Alto e magro. Já fui bem mais, não bem mais alto, mas bem mais magro, e aí esse apelido veio a calhar. Mas era a professora Regina mesmo que fez o comentário. Aqui eu tenho uma primeira pergunta da Jéssica da Luz. Sou aluna de agronomia e gostaria de saber sua opinião sobre o mercado de trabalho voltado para projetos de irrigação de parques e jardins. É algo que está em crescimento? Sem dúvida, Jéssica, sem dúvida. Imagina, igual a gente comentou, essa evolução, né, dos paisagismos, e nós temos a própria urbanização nossa está sofrendo transformações, né? A gente, aquele famoso assim, eu moro em apartamento ainda, né? O dia que eu tiver dinheiro suficiente para ir para um condomínio horizontal, todos nós iremos, porque por causa do paisagismo também, a casa vai ter um jardim, vai ter canteiros, e a gente pode ver que a tendência dos condomínios horizontais virou uma moda, não é coisa de nordestino, paulista, carioca, não. Quem mora na cidade grande já não tolera mais morar empoleirado nos apartamentos, a gente quer ir para o horizontal. Então, isso abre um mercado gigante. Eu não estou falando só de capitais, aquelas cidades que eram consideradas médias de interior, já tem toda essa tendência. Em vez de verticalizar, antes de verticalizar, eles estão trabalhando nos condomínios horizontais. Ou seja, para não ter que fazer o caminho inverso, né? Então, muito bacana. Então, é um mercado em franca expansão. E aí você, que não sei se você é aluna de agronomia, é uma forma de ser agrônomo sem ter que se meter para a roça, né? Se trabalhar no urbano, trabalhar limpo, se marcar reunião com seu cliente no shopping, tomar café, em vez de fazer churrasco com torresmo, com a botina suja, que tudo é bom, mas eu falo, é um mercado bacana. E eu te falo, próprio a irrigação urbana, que nós comentamos aqui, existe hoje nos bairros mais nobres dessas cidades, a famosa parceria público-privada. As empresas pagam pelos sistemas de irrigação e doam para a prefeitura para que ela faça manutenção. Então, isso já é comum nas grandes capitais, né, nas cidades de médio porte. Então, é isso. O grandes shoppings, você pode ver que os shoppings trabalham paisagismo. Então, é uma tendência. As lojas, né, aquelas lojas querem um jardim na frente, os bancos, as agências, as clínicas. Então, coisa que no passado as pessoas não importavam com isso, hoje o paisagismo faz parte, né, da fachada. Os próprios arquitetos, engenheiros civis, que antes não dava muita bola para essa área, passou a virar moda. Tipo assim, a disciplina de paisagismo dentro dessas escolas passaram a ter uma importância muito grande. Em Brasília mesmo, existe a escola de paisagismo, né, que talvez seja a mais relevante do Brasil, é a prova disso, né? Então, o mercado é gigantesco, e você é jovem o suficiente para ver tudo isso, e espero que você se encaixe nele, tá?
Certo. Tem mais alguma pergunta? Da Bárbara Passos. Tem que fazer a análise da água para irrigar? Como eu disse, Bárbara, tanto a quantidade como a qualidade é importante, tá? Mas assim, ela tem a sua importância, a não ser que seja uma água assim muito igual assim já salobra, né? Aquela água nesse nível, né, de contaminação que se pode realmente trabalhar, contaminar o solo e tal. Ou então é uma água assim, sei lá, como eu disse, às vezes é uma água de lago que ali tem muita matéria orgânica, dado presença de animais, patos, de peixes, etc. Aí, mais no intuito de se fazer uma análise, pode ser uma análise até visual mesmo, para você ver a necessidade de pôr filtro. Né? Quando se coloca gotejo, gotejo e filtro são sinônimos. Você fala, não, professor, mas a água é limpinha. Não, então põe pouco filtro no gotejo. Uma água tem média qualidade, então põe um pouco mais de filtro. Não é muito suja, então tem que pôr muito filtro. Não é suja demais, então não põe gotejo, entende? O aspersor, não, então põe um aspersor com bocal maior, né? Então, assim, tudo isso, a qualidade é isso, ou desde uma análise visual, ou até mesmo fazer uma análise físico-química, né, que aí vai te garantir essa qualidade. E também existe uma qualidade sazonal, tem que ver que época do ano que você vai fazer essa análise, senão você faz uma análise numa época que não representa o ano todo, né? Então, é isso. Normalmente não se faz, tá? Normalmente não se faz, mas se achar necessário, faça. Perfeito. Próxima pergunta, que da Aline. Qual a maior limitação na implantação de um projeto de irrigação de jardins? Possui alto custo? Sim, Aline, é caro mesmo, tá? Irrigação é uma tecnologia cara. Você pode ver que até na agricultura, né, a gente passa uns apertos, assim, faz análises de viabilidades econômicas antes de implantar, ir no banco para conseguir um financiamento não é fácil, porque tem lá o agrônomo do banco, o gerente do banco analisando, ver se realmente você vai conseguir pagar, se vai ter mais lucro irrigando. No jardim, a coisa é mais complicado ainda, porque o jardim não dá lucro, né? Tipo assim, a não ser que seja um campo esportivo, que você vai vender ali os aluguéis do campo, ou uma área de visitação que você cobra ingresso, mas normalmente o jardim você tem que trazer dinheiro de algum outro lugar para pagar a conta dele, né? Então, tem que pensar nisso. Mas eu falo que o custo da irrigação para o paisagismo ele é pouco relevante perto da despesa que você vai ter com ele em si, com as plantas, etc. Tem palmeiras aí que o céu é o limite, né? Então, dependendo do jardim, em termos percentuais, o percentual do custo de irrigação no paisagismo geralmente é baixo, é menos de 10%, tá? Então, a não ser que as plantas que você pôs ali muito baratinhas, né? Então, é muito difícil a falar de custo na irrigação, porque na minha fala, eu penso que ficou claro os vários níveis de tecnologia que se pode usar. Então, tem tecnologias extremamente baratas, como tem tecnologias hoje que você fala, meu Deus do céu, como com as pessoas custa tão caro? Mas é porque você vai posicioná-lo, obviamente, num local muito exigente, né? Então, quer dizer, imagina um campo de futebol esportivo, onde, não sei, depois assistam alguns vídeos aí sobre golfe, né? Você vai ver que lá naquele local onde você dá aquela última tacadinha na bola, é um negócio assim que chega a ser nojento, né? Os caras faltam pentear a grama, então ali tem que ser tudo perfeito. A poda, a adubação, a irrigação, etc. Então você não vai usar um aspersor qualquer naquele ponto do projeto. Então é óbvio que o metro quadrado irrigado naquele ponto é muito mais caro do que onde você faz a primeira tacada na bola, lá, que é uma grama normal e tal. Então, assim como vários níveis, tem irrigação que a gente instala onde nem planta tem, é para fazer desempoeiramento de quadra de tênis. Olha que coisa. Né? Tem irrigação que eu já fiz que é para irrigar arquibancada verde. Olha aí você pensa assim, quanto custou essa arquibancada, né? Claro, o cliente quer, você coloca, né? Se você falar para o seu cliente que é aquele gordinho, advogado, que ele, lá no clube da OAB, que ele joga 5 minutos, já está quase infartando, falar para ele que você tem disponível para ele o mesmo aspersor que está sendo instalado na Copa do Catar, que ele acha que vai, que ele tem dinheiro para isso. Você pode instalar esse aspersor lá no campo de futebol dele. Vai ficar caríssimo, mas eles têm dinheiro para pagar.
e querem só para se exibir, para falar para os outros que aquele campinho onde ele joga toda quarta-feira tem o mesmo aspersor que tem na Copa do Catar. Então, quer dizer, você está vendendo tecnologia para ele, será que o campo precisa disso tudo? Não, não é. Você está vendendo sabe, você está vendendo para ele se exibir. E tem disso, então vai ficar caro, mas poderia ficar barato, para ter a mesma eficiência. Então, sim, o céu é o limite nos custos, tá? E nas paredes verdes, então, nem se fala, porque você não fala em metro quadrado, fala em centímetro quadrado. Então, assim, e vai por aí fora, tá? Perfeito. Pelo tempo, eu acho que tem mais perguntas, mas pelo tempo, acho que a gente pode mandar essas perguntas via e-mail, né, Zé Alves? Com certeza. Eu terei o maior prazer de responder todos, tá? E pode ser até pelo WhatsApp também, se preferirem, tá? Hoje em dia, e-mail ficou meio obsoleto, né? Pode mandar até áudio, se quiserem, pelo WhatsApp, que eu respondo, tá bom? Certo. Então, a gente encerra o nosso evento por aqui. Eu quero de novo te agradecer pelo aceite de participar do nosso evento. Ficamos muito felizes e, como sempre, sua fala sempre muito boa, suas palestras sempre muito boas. Agradecer a presença de todos, em especial a professora Regina Castilho, da Unesp, de Ilha Solteira, os alunos da disciplina dela de paisagismo, que também vieram participar aqui do nosso evento. Muito obrigada. Ficamos muito felizes com a participação de todos. Tá, joia. Eu fico muito honrado, obrigado. O dia que puderem, venham tomar um café comigo em Goiânia, tá bom? Até logo. Obrigada, professor. E aos demais, pessoal, até amanhã. Amanhã é o terceiro dia do nosso evento. Aguardo vocês com a nossa terceira palestra sobre nanotecnologia na produção de flores e plantas ornamentais. Obrigada pela presença de todos. Até amanhã.